Vamos lá, vou falar da Revolução Francesa até a Era Napoleônica. Beleza, né? A Revolução Francesa ela começou com uma forte influência do Iluminismo, né? Que era uma corrente de pensamento que os filósofos eles iriam guiar o caminho, mostrar a verdade para a humanidade. Ah, e também estava no contexto de grande miséria, né? Principalmente das classes que eram da Revolução, no caso, as classes mais baixas, de camponeses, essas coisas assim, e de burgueses, né? Que por mais que tenham dinheiro, eles não eram representados, né? Por causa da pirâmide social lá, que só o clero e a nobreza tinham os seus direitos representados e o clero e a nobreza não pagavam impostos, enquanto a burguesia, os camponeses, enfim, artesãos, todos pagavam impostos e muito abusivos, né? A França, ela estava em crise e daí, né, a França estava em crise e teve uma assembleia lá. Só que essa assembleia tentou colocar imposto, tipo, dividir, né, a carga tributária para nobreza e para o clero também, só que obviamente não foi passado, né? Aí o que aconteceu? Eles tentaram enfiar mais imposto ainda no terceiro estado, né? Que no caso era a burguesia e o resto lá, que já tava todo mundo fundido. Então os caras ficaram muito putos, né? Que eles não estavam conseguindo comer e tal. Também teve uma frente fria na Europa muito grande naquele momento lá, na Europa, naquela parte lá da França, né? E daí isso daí atrapalhou com os plantios e cultivo de alimento. Então a galera ficou com fome, pagando muito imposto, não sei o que, não sei o que lá. Então o povo fica puto, né? Igual tá no Brasil agora. Aí, com isso daí, começou um monte de revolução, né? Aí eles queriam um voto para, eles queriam um voto por cabeça na representação dessa assembleia, né? O terceiro estado, porque o terceiro estado fazia parte de 90%, 97% da população francesa, enquanto o clero e a nobreza fazia parte lá do resto, né? 3%. E cada um tinha um representante só, então, porra, o terceiro estado tinha que ter muito mais representantes, né? Já que é a maioria, então acabava que os direitos nunca beneficiavam o terceiro estado e só o clero ou a nobreza, né? Daí o terceiro estado tava fazendo a revoluçãozinha lá deles, os caras reprimiram eles foram pra uma quadra de tênis, aí eles fizeram o juramento do jogo de pela. Nesse juramento daí eles juraram que não iriam desistir até conseguir uma constituição para a França, né? Porque eles queriam o voto por cabeça, eles queriam participação e qualidade de vida. É isso aí que todo mundo quer, né? Participação política, representar, assegurar seus direitos e qualidade de vida. Basicamente é isso daí. Aí eles não iam desistir, né? Obviamente. Aí eles é, foram lá, cataram umas armas e tal, para fazer o exército revolucionário. E com essa catação de arma aí, mocaram umas armas e tal, mas não tinha pólvora para munição. Aí eles foram lá na Bastilha, que era o símbolo da monarquia e também era uma prisão, né? Lá mocaram pólvora, tudo lá, estouraram a Bastilha, derrubaram a Bastilha, decapitaram os soldados e fizeram a festa lá com os malucos e cataram a munição. Aí o rei não quis intervir porque, porra, os caras já estavam fortes, né? Então você tinha que intervir com calma, pelo menos. Então não fez nada, né? Aí começaram as revoluções nos campos, né? Que aí ficava chamado de o Grande Medo. Que eles começaram a atacar os senhores feudais, né? O símbolo de resistência e nobreza. E os senhores feudais fugiram de medo, né? Os caras estavam matando, decapitando os malucos. Aí também surgiu um lema da Revolução Francesa, né? Os princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, os grupos revolucionários eram basicamente dois grupos, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram mais representados tipo, pelo um grupo mais de esquerda que reunia mais os camponeses, os interesses do povo, só que ele era um grupo muito mais radical e o resto eram os girondinos, que era a parte da burguesia em si, certo? Tá. Com essa daí, né, com a ascensão, os jacobinos começaram a tomar muito poder e o rei, ele já tinha sido
É, ele foi obrigado a se mudar para Paris, né, também. Ele estava na mão dos... Ele era fantoche dos jacobinos, né? Aí o que, que aconteceu? O rei tentou fugir, só que ele foi acusado de traidor da pátria e a multidão fica puta, né? Taca pedra na Guarda Nacional. Aí nessa tacada de pedra da Guarda Nacional, a Guarda Nacional tinha armas, os caras tinham pedra e foi o massacre do Campo de Marte. Massacraram lá os malucos. Aí, antes era a Assembleia Nacional Constituinte, foi criada a Assembleia Legislativa, que contava com uma monarquia constituinte, e com essa monarquia constituinte não agradou a Áustria e a Prússia lá do lado, né? Que começaram a intervir na Revolução. Bem, com essa daí fica a Guerra Franco-Prussiana, a Áustria-Prussiana, e a Áustria e a Prússia estavam ganhando e deixaram o revolucionário louco, que mataram os prisioneiros nobres que eles achavam que tinha algum envolvimento com essa guerra, um espião, alguma coisa assim, né? Já que a nobreza não apoiava nem um pouco a burguesia não, a revolução, né? Beleza. Aí essa matada aí dos nobres fica chamada de Massacre de Setembro. Com essa daí, os jacobinos, o líder dele, o Robespierre, tem a Convenção Nacional e cria a Segunda Constituição de 1793. Com isso daí a monarquia foi destruída e instaurou uma república e Luís XVI é guilhotinado em praça pública. Guarda bem o nome, hein? Robespierre e guilhotina. Esse cara daí. E aí com a morte do rei, os países ao lado começaram a ameaçar, né, a, a França, os revolucionários. E aí a guilhotina comeu solta, né? E os jacobinos fizeram um regime do terror, que os caras ficaram loucos, qualquer suspeito aí que não curtiu o governo era cortava o bicho. Aí começou a censura, espião, guilhotina, execução em massa. Aí eles viraram contra o cristianismo também, né? Porque a igreja tinha representação do clero, né? Antes. Então eles ficaram todo mundo contra os revolucionários, contra os quaisquer princípios anteriores à revolução, né? Então, aí teve a guerra contra o cristianismo também, né? E virou a Guerra da Vendéia, revolucionários versus religiosos, e os religiosos foram massacrados, né? Depois teve a fase final do regime de terror. Essa fase final do regime de terror, ela acontece após o Robespierre ele fazer um grande convento, um grande evento lá e tentar se nomear como Deus. Ele queria acabar com o cristianismo, instaurar uma nova religião em que ele seria o Deus. Aí os caras viram, esse maluco daí tá doido. E ele realmente tava ficando louco e tava matando geral sem dó. Aí os caras foram lá e mataram ele com a guilhotina, a invenção lá que o cara trouxe, que ele curtia demais a guilhotina, acabou morrendo para ela. Não sei se eu vou falar. Não vou falar de Napoleão porra nenhuma, não. Napoleão que se foda. Deu 8 minutos.